Que bonito. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, seu podcast de negócios na vida real. Aqui a gente fala de negócios sem firula e hoje a gente vai falar muito de negócios. Quem está aqui tem uma experiência muito grande em negócios e vai te dar várias dicas aí, insights. Então, se você curtir esse podcast, dá uma curtida, comenta, compartilha com seus amigos, que com certeza vai ser muito legal. Eu tenho aqui hoje meu co-host, sozinho, né, Antônio? Só você. Nosso amigo Lucien virou papai de novo. É uma coisa legal de ter dois co-hosts que a gente vai revezando, né? E vai fazendo o negócio funcionar, né? Mas eu faltei muito, né? Eu faltei bastante em dezembro. Você faltou uns 6 meses seguidos aí. Mentira, babaca ele, não mentira. Eu faltei mês de dezembro, mas foi um mês que a gente gravou muito. Aí mês de janeiro eu vejo o lançamento de episódio, eu não tô em nenhum. Tá me dando uma certa irritação. Mas agora vai acabar, a gente vai fechar a agenda. E eu vou estar mais presente. Antônio Bortoleto para vocês. Tudo bem, turma, eu sou Antônio Bortoleto, sou sócio-diretor executivo do Clube de Permuta, a maior empresa de permuta multilateral da América Latina. A gente já tem uma atuação no Brasil todo, a gente já está na Europa, em Lisboa. E também sou diretor da Associação Brasileira de Franchise, a ABF. Então, a gente fala muito de franchise aqui. A gente fala muito de negócio e franchise tem tudo a ver. Um precisa do outro. Me dá licença aí que eu esqueci de me apresentar, né? Te pedir para você se apresentar. Eu sou o Lúcio Aleixo Filho, sócio proprietário do Estúdio 767. Muito bem. Aqui a casa desse podcast que recebe a gente com tanto carinho. Melhor estúdio podcast desta cidade de Belo Horizonte pode ter, viu? E também eu não falo muito, mas eu presto consultoria em franquias há muitos anos, né? Uns 20. Muitos anos. Aliás, o Lúcio foi um dos que participaram da formatação de franquia do Clube de Permuta. Foi muito legal. Turma, hoje a gente está com um amigo aqui na mesa, então o papo vai ser leve, mas vai ser de um nível intelectual absurdo, porque o meu convidado aqui hoje é um dos caras que mais entendem de tecnologia desse país, é um dos caras que mais entendem de inteligência artificial nesse país. Ele é um propagador da inteligência digital, mas mais do que isso, a história do Roberto, e a tecnologia, ela andam juntas. Vocês vão ver o Roberto Francisco, ele é hoje o CEO da Cucac. Eu vou deixar ele falar um pouquinho dele e da empresa dele, mas quero que vocês prestem bem atenção, porque tudo que aqui vai ser falado ou já está acontecendo ou ainda vai acontecer, porque ele tem esse dom, tem esse poder. É um querido amigo, é um querido parceiro do Clube de Permuta também. Hoje toda a nossa tecnologia passa sempre nas mãos de Roberto e de toda a turma da Cucac. Aliás, final do ano tivemos várias reuniões, né, para falar de futuro, e cada vez que a gente fazia uma reunião era um bloco de 10 notas de anotação para ver o que a gente ia escolher para fazer. Então, Roberto, é um prazer, irmão, te ter aqui. Obrigado. Já te queria ter aqui há mais tempo, mas vamos aproveitar porque tem muito assunto bom para falar. Fala um pouquinho de você, se apresenta para a turma, fala um pouquinho da Cucac. Meu nome é Roberto, como já foi dito, Roberto Francisco. Eu gosto mais do Francisco do que do Souza. E sou empresário, vou completar em 2028, estando vivo, 40 anos de empresa, né? E uma história que realmente nasceu com tecnologia, desde o momento zero, e tem episódios até muito engraçados envolvendo essa questão da tecnologia. A gente viu eu pego essa história no finalzinho do cartão perfurado, ainda trabalhei com cartão perfurado, e vejo nascer Rempac, vejo nascer internet. Eu estava no primeiro evento de internet em Belo Horizonte. A gente estava junto com a Embratel, um stand da Embratel, junto com a então Plansys, era o nome da nossa empresa naquela época, e a gente trouxe essa tecnologia da internet para Belo Horizonte. Foi a primeira empresa a mostrar isso em Belo Horizonte. E todos os outros fenômenos, especialmente a inteligência artificial, com a qual eu começo a trabalhar em 1980
83, 84. 84. Só agora faz uma pausa. Para você que está em casa e descobriu o ChatGPT tem 2 anos, este moço trabalha com inteligência artificial desde 1984. Só para dar... não, mas peraí, Roberto, mas naquela época já se falava inteligência artificial ou você tinha uma outra nomenclatura? Não. Falava-se inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, mas o fato concreto... Eu me envolvo com a inteligência artificial porque eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro técnico. Eu era professor da PUC, então, e eu estava desenvolvendo uma tese, e essa tese visava diagnosticar equipamentos térmicos. Diagnosticar, para usar uma linguagem que qualquer um pode entender, imagina que seu fogão começa a queimar errado, e eu preciso rodar um diagnóstico para dizer, o problema está no queimador, o problema está no isolamento, não é fogão, obviamente, a gente está falando de grandes fornos industriais, etc. Mas acontecia muito com carro, né? O cara conectava um negócio no meu carro na concessionária e fazia uma leitura de todos os problemas do meu carro. Essa era a ideia da tese, fazer isso para grandes empresas industriais. Você já viu isso, Lúcio? Já. Quando você chegava no carro na concessionária, o cara... Scud. O cara conectava um trem no meu carro lá e falava assim, seu carro tá precisando trocar isso. Eu falei, e aí, você viu isso aonde? Você nem levantou meu carro? Falou, não, aqui no computador e tal. E aí, o que acontece é que, ao sair em campo, no desenvolvimento dessa tese, para pesquisar, eu me deparo com... Você falou, chamava-se de inteligência artificial? Sim, chamava-se, mas havia um termo que desapareceu com o tempo, era sistema especialista. E o primeiro sistema especialista para diagnóstico médico do mundo foi feito numa universidade nos Estados Unidos e chamava-se Mason, a Universidade de Stanford, o Hospital da Universidade de Stanford, e visava diagnosticar infecções hospitalares. Tá? Então, qual que era a tese? Ora, se eu posso diagnosticar uma infecção hospitalar baseada em inteligência artificial, que tal pegar essa tecnologia e usar para o que a gente chamava e chama até hoje de diagnóstico energético? Daí começa meu envolvimento com a inteligência artificial. Mas é bom registrar que deu errado, tá? O mais tudo deu errado por uma razão simples, tá? A inteligência artificial, ela nasce, a moderna inteligência artificial, porque se a gente for voltar no tempo, a gente vai parar lá na Grécia, posso falar disso depois, mas a moderna inteligência artificial nasce em 1950. E até o advento, até por volta do ano 2000, um pouco depois de 2000, a visão de inteligência artificial era o seguinte: eu sento com você, Lúcio, ou com você, Antônio, vamos falar de franquia, que é um assunto que vocês dominam. E aí eu começo a fazer engenharia de conhecimento com vocês. Eu começo a tirar da sua cabeça, através de regras, que a gente chamava de regras booleanas, tudo que está na sua cabeça. É mais ou menos o seguinte: se isso acontece, ou isso acontece, então aquilo acontece. Era isso. E dava errado. Deu errado por quê? Primeiro porque eu dependia de tirar essa informação da sua cabeça. Você podia não querer me dar essa informação, que era o mais comum. E segundo, deu errado porque a engenharia para fazer isso era muito cara. Tá? Você entrar numa empresa e explorar aqui em Belo Horizonte, especificamente aqui, a Andrade Gutierrez, ela fez esse tipo de projeto com engenheiros da Andrade Gutierrez, mais ou menos na época em que ela muda a sede de Belo Horizonte para São Paulo ou para o Rio. Mas era um processo muito caro. Além disso, em 1984, 85, para vocês terem ideia, o computador que eu usava para desenvolver minha tese era uma máquina Apple de 8 bits, tá? Cujo principal acessório era um ventilador. Porque para rodar os programas que eu tinha que rodar, por exemplo, o Lisp, eu tinha que ter uma placa, chamava-se placa CPM, que você tinha que pôr no computador para ele aumentar a capacidade de processamento. E essa placa fritava. Então, você tinha que ter um ventilador potente, abria a máquina e punha o ventilador em cima. Então, não havia capacidade computacional. Por isso que isso aconteceu na academia. Tá? Vocês vão notar, aliás, do ponto de vista corporativo, mercado, tá? Mercado. Quem faz o debut da inteligência artificial é a IBM, tá? Em 2007, 2008, os engenheiros da IBM queriam comemorar o aniversário da IBM, ia fazer 100 anos em 2011. E aí eles propõem para a IBM, eles já tinham vencido, se vocês se lembrarem, o jogo de xadrez lá do Kasparov.
Ok. Tá? Aquilo era pura força bruta computacional, não era o que hoje modernamente a gente chama de inteligência artificial. Não era inteligente. Não era inteligente. Não era inteligente. Ele ia fazendo todas as combinações possíveis. Ele era capaz de pensar à frente, mas ele não era capaz de... Bom, aí vem uma outra discussão enorme, porque, para a visão de muitos cientistas, ainda não se há capacidade de compreender. Essa é uma discussão que a gente pode ter. Mas, enfim, ele só pensava à frente. A IBM constrói uma solução para ganhar um jogo nos Estados Unidos chamado Jeopardy. Esse jogo é um jogo igual ao jogo do milhão do da TV. Eu acompanhei, eu lembro. Só que é ao contrário. O apresentador dá a resposta, você tem que formular uma pergunta válida. E aí o Watson, o então batizado Watson da IBM, ganha esse jogo em 2011. O mais legal é que os analistas de Wall Street, na semana seguinte, eu me arrependo de não ter guardado essas notas, eles questionam então o presidente da IBM, Ginni Rometty, falam assim, muito legal que vocês ganharam esse jogo. 2011, guardem isso, se não me engano, abril de 2011. E aí eles questionam, muito legal que a IBM ganhou esse jogo, nós só queremos entender como é que vocês vão fazer dinheiro com isso. Tá? Essa era a posição do mercado, ninguém compreendia como que inteligência artificial ia virar dinheiro. Tá? O resto é história. Tá? Eu falando um pouquinho mais de mim, eu passei essa história com força, né? De 2011 até por volta de 2017, eu passei evangelizando sobre tecnologia, não no sentido de querer convencer ninguém que a inteligência artificial é a melhor coisa do mundo, não é isso, mas explicando como ela funcionava. O sentido da palavra evangelização é explicar, chegar numa empresa e falar assim, olha, você pode usar para isso, para isso, para isso, para isso. Até que, quando eu digo que o resto é história, é porque em novembro de 2023 acontece um fato inusitado, que é o ChatGPT, que é a primeira manifestação pública de uma inteligência generativa. Explica para quem está em casa, Roberto, é importante assim, a gente sempre gosta de usar termos simples, Sim. porque a gente não sabe quem está lá do outro lado. A diferença de uma inteligência artificial Watson, 2011, ok? Pura, para uma inteligência artificial generativa, que é o OpenAI. Vamos lá. 2023. A IBM hoje já é 2025, ela tem uma solução chamada Watson Next, tá? Watson X, que é uma inteligência generativa também. Mas naquela época, pra vocês terem ideia, quando a IBM lança o Watson no mercado, ela pegou uma série de componentes de coisas que pareciam, que tinham componentes de inteligência, mas nenhuma delas generativa. Tá? Então, por exemplo, previsão... Fala do termo generativo. O que é inteligência generativa? O que é? A partir de conhecimento que você fornecesse à máquina, ela é capaz de formular novas... respostas. Eu vou usar os termos mais simples, né? Novas explicações. Isso. Tá? Então você fornece a enciclopédia britânica para uma máquina e ela é capaz, baseado no conhecimento que você forneceu a ela explicar sobre o que está ali naquele conteúdo. Até então isso não era possível. E pouca gente sabe, em 2019, nos Estados Unidos, eu estava lá, a IBM demonstra um projeto chamado Debater. A IBM foi a primeira empresa a mostrar um projeto de inteligência generativa. O Debater, o que é? Era uma inteligência capaz de fazer... Já viu o debate americano? Que os debates ficam, um cara fala, o outro fala, e no final dá uma vitória. O Debater foi projetado... É igualzinho aqui no Brasil, mas tem vezes que um dá cadeirado no outro. Isso, não tinha as cadeiradas. É a mesma coisa. E o Debater se sai muito bem. Mas, curiosamente, a IBM não segue nesse projeto. Não avança com ele. O Debater não foi... Obviamente, o que se tornou a primeira inteligência generativa foi o GPT. O que é mais impressionante, gente? Quando eu vivi isso muito intensamente, assim que o GPT é lançado, a gente rapidamente começa a trabalhar com ele. Eu me lembro de um projeto, quando eu falo eu me lembro, parece que tem muito tempo, né? Mas isso foi em fevereiro de 2024. Tá? Ou seja, um ano atrás. Está fazendo aproximadamente um ano. Quando a gente... Por exemplo, a gente trabalha muito com a parte de personalidade por conta do nosso produto SPEC. Então a gente fazia pesquisas buscando respostas na área de personalidade humana. E a gente perguntou, eu e a minha coordenadora de metodologia, a gente pergunta ao GPT, cite artigos que suportem a argumentação que você está me mostrando aqui. Tá? E ele citou um monte de artigos. Graças a Deus a gente resolveu conferir.
Tá? Nenhum daqueles artigos existia. Tudo era invenção da cabeça. É o que a gente chama de alucinação. Né? Curiosamente, todos os autores existiam, os temas dos artigos existiam, mas ele misturava tudo. Ele não conseguia citar um artigo válido. Bom, gente, passou um ano. Tá? Exatamente ontem eu estava usando o GPT para o mesmo fim. Tá? Ele citou todos os artigos absolutamente corretamente. Tá? Então, assim, o que é mais impressionante nesse processo, quando alguém fala comigo sobre o futuro da IA, eu falo assim, olha, a gente não tem que pensar nesse futuro o que vai acontecer daqui a um ano. Tá? Se você projetar 10 anos no tempo, você vai errar bastante. É muito violento a potência computacional que Você acha que um ano é muito? O que eu quero dizer com essa... Assim, porque assim, o que ele está querendo dizer é que você não vai ter noção de tempo e espaço do que vai acontecer. Ele está dizendo o seguinte, que um ano é muito para a gente falar assim, que vai mudar, já vai ter mudanças antes de um ano. Você não vai saber quanto, como, quando... Eu vou te dar um exemplo. A versão 4O, chamada Omni 4O, tá? Do GPT, e aí nós podemos falar do GPT, e as pessoas têm a ilusão de que só existe o GPT. Não, tem o Gemini. Existem... Eu assino o Gemini, estou gostando bem. Mas existem centenas de modelos. É bom o Gemini? É excelente. É bom? Mas existem centenas de modelos. Tem o Copilot, tem um tanto. Não, existem modelos especializados. A gente tem um cliente na área de mineração, exploração de minérios. A gente está discutindo usar uma inteligência que tenha sido treinada especificamente para mineração. Existem centenas de modelos para isso. Tá? Mas o impressionante é que quando você fala em termos de custo, só para dar um dado para vocês, tem um projeto nosso em que se eu usar a versão 4O, chamado ChatGPT Omni 4O, ou usar a versão Mini, o custo de uma interação de um projeto nosso cai de R$4 para 16 centavos. Olha a escala. Me explica melhor como é. É um modelo. Os modelos estão evoluindo tão rapidamente, cada um que vem torna o outro muito mais barato, o anterior muito mais barato. Eu uso todos os dias, Antônio. Todos os dias eu uso o ChatGPT para muita coisa. Muito bruto, velho. Um negócio está R$4, sai a 16 centavos. Não, sim, mas é que você pega o modelo novo hoje do ChatGPT, que é o que ele está falando, ele já tem uma capacidade de fazer uma cadeia de pensamento sobre algo que ela é bem mais complexa. Então ele fica lá 1 minuto fazendo... Você pergunta para ele, por que o céu é azul? Ele vai ficar 1 minuto pensando por que o céu é azul, vai te dar uma explicação muito grande, sendo que o modelo anterior... ele já consegue te dar uma resposta para uma pergunta simples. Eu gostei do que você falou, Lúcio, porque a questão é que o modelo anterior está ficando cada vez melhor. Repara isso, aí o modelo anterior é excelente. Está melhor que os novos, porque os novos agora... Não, ele não está melhor do que o novo, mas é que antigamente ele é muito o modelo anterior era de jogar fora. Entendi. Agora o modelo anterior, que é muito mais barato, capacitado, ele está ficando muito bom. Então você consegue usar a inteligência. Eu vou alternando os modelos para eu não gastar meus créditos. É porque se você pega o modelo mais caro, você por exemplo, eu pago o Gemini, ele também é assim por crédito? Não, o Gemini sim, eu não sei. Para uso corporativo, para uso nos projetos que a gente usa, ele é sempre por crédito. Você gasta por chamada, por operação que você faz com a inteligência. Por isso que ele tem aqui, ó. Posso mostrar aqui? Por isso que ele tem aqui, ó, 1.5 Pro, 1.5 Flash. Sim, são as versões do Gemini. Tá, mas aí o que eu pago é utilizando um pouco de cada? Ou não? Provavelmente você vai ter um crédito. Mas qual é a diferença para um cara que está lá, por exemplo? Qual que é a diferença? Se você usar o melhor, a resposta vai ser Flash. Vou te dar um exemplo. Nós temos um projeto na área médica em que com a versão do GPT 4O, você diz para ele assim, analise para mim aqui esses dados e me diga por ordem. Veja, você está conversando com a inteligência, você não está dando comandos, não. Converso, me diga por ordem o procedimento mais caro para o mais barato. Ok. Agora faz um gráfico para mim.
Ele faz o gráfico. Faz o gráfico. O Mini talvez não faça o gráfico com a mesma qualidade. Isso aí são evoluções que estão testando para ir jogando para todo o resto. Entendi, ok. Só que você tem uma limitação no modelo mais avançado, então você não vai pegar o modelo mais avançado para fazer um questionamento. Entendi, mas eu acho que o Gemini não tem. Tem provavelmente tem. Porque mas não vai. Pessoa física? Não, tem modelos, mas eu digo crédito. Assim, eu nunca vi me cobrando um crédito. Por exemplo, acabou os seus créditos de consulta. Nunca você está usando provavelmente sempre o mesmo modelo do Gemini. Então você tem a sensação de que os créditos estão sendo, mas eles estão sendo debitados sempre no mesmo modelo. A lógica de todos os fornecedores de IA é a mesma, é gasto de crédito. Tá. Depois eu vou pesquisar mais. Mesmo que sejam modelos que vocês nunca ouviram falar, por exemplo, modelos especializados em geologia, por exemplo. Roberto, eu estava vindo para cá e eu estava acompanhando um resumo do lançamento do S25 da Samsung, que foi feito. Você viu? Não, viu? Que loucura. O celular ele é todo dentro da IA agora. Pra você ter uma ideia, você ver uma foto e falar assim... Eu particularmente não achei nada novo. Que isso? Nada. Você chega pro celular e fala assim pro celular. É que eu já tinha no 24. Tem não. Você não sabe como eu vou falar? Você é Deus? Opa, estamos aqui, viu, gente? Não, Deus. tô falando porque eu vi o lançamento. Não, eles acabaram de lançar uma ferramenta do seguinte. Se você quiser, por exemplo, fotos. A gente não tem muita foto. Fala assim, ô celular, eu tô tentando achar uma foto minha que eu tô com meu filho em um lugar jogando boliche, mas eu não tô achando. Ele me dá todas as fotos referentes a um boliche. Isso não tem no telefone, isso é novo. Não, mas já existe. Não tem. Já existe, não tem S24, não tem no telefone, mas existe ferramenta para isso. Sim. Mas eu tô falando do lançamento do telefone. Você tá dizendo que foi embarcado no aparelho. Ou seja, eles pegaram todo o telefone e embarcaram tudo em ar. Tudo, absolutamente tudo. Por exemplo, assistente pessoal, agora ela está mais nítida, porque no S24 não é tão bom. Agora no S25 você tem que ver a demonstração deles de quadros, ficou interessante. Aí eu te pergunto o seguinte, Roberto, eu gosto, você sabe, né? Eu gosto de inteligência artificial, a gente conversa muito e a gente pesquisa muito. Há um medo instaurado no mercado de que a inteligência artificial ela vai tomar emprego e etc. Eu digo que às vezes quem não se capacitar realmente pode estar com o seu emprego no risco. Mas como é que você, com a sua visão de quem entende, cara, assim, de tudo, na parte de tecnologia e inteligência artificial, há esse perigo? Como é que é? Eu tenho uma resposta muito própria para isso. Então, o professor Miguel Nicoletti, que é um cientista que eu admiro pra caramba, ele fala que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Tá? Não sei se vocês já viram ele falar sobre isso. Ele argumenta, porque ele é um especialista do cérebro, né? Um cara que, enfim, fez coisas fantásticas nessa área. E eu concordo com todos os argumentos dele quando ele fala da natureza dessa inteligência. Tá? Ele fala que porque essencialmente a inteligência artificial são um conjunto extremamente poderoso de funções matemáticas e estatísticas capazes de processar a informação. Mas a natureza, ele discute a natureza da inteligência artificial, ok? E aí ele derruba mesmo, ele fala, olha, isso não é inteligente nem artificial. Ele não é o único a falar isso, tá? O maior linguista do mundo também fala a mesma coisa, tá? Que tecnicamente seria impossível copiar a inteligência do ser humano como ela é. Mas qual que é a minha discussão? É que isso, eu pergunto qual a utilidade dessa discussão do ponto de vista prático. E aí eu explico. Não vamos chamar de inteligência mais. Vamos chamar de um grande modelo matemático. Tá? Se alguém preferir, chama de Zé. Não é mais inteligência artificial. Okay. Olha, tem aqui um negócio chamado Zé. O Zé chegou. E esse negócio é muito poderoso para fazer um monte de coisas que humanos fazem. Para vocês entenderem o meu argumento, eu estava uma vez no metrô de Lisboa, não sei por que eu tive esse insight lá, mas eu estava meio puto que eu tinha que voltar no aeroporto para resolver um problema de carro, e de repente eu olhei no metrô para o lugar onde comprava passagem para o metrô. E tinha uma máquina e tinha um guichê com uma pessoa vendendo. E curiosamente tinha ninguém na máquina e todo mundo no guichê. Quando eu vi as duas coisas, foi assim, olha, de duas uma. Ou esse cara... De duas uma. Ou essa máquina é extremamente inteligente, ou esse cara é extremamente burro. Das duas uma.
que eu estou querendo discutir? A máquina é capaz de fazer algo que um humano faz. Ok. Ponto. Não estou discutindo a natureza da inteligência. E aí nós chegamos ao seguinte aspecto importantíssimo da questão. Nós temos que nos preocupar com a mediocridade. Vamos usar a palavra mediocridade no sentido claro que ela tem, no sentido lato da palavra mediocridade. Mediocridade é você não sair da média. Tá? Você fica na média ou abaixo dela. Quando eu falo alguém é um fulano medíocre, ele não se destaca, ele não... Tá? E para essas funções, a inteligência, assim como aquela máquina lá que vendia passagem e vende, né, no lugar do cara, substitui bem. Quer um exemplo mais próximo da gente? Há quanto tempo você não vai na sua agência bancária? A Caixa Econômica acabou de anunciar que era um dos últimos bastiões da resistência de agências bancárias aos bancos estatais. A Caixa Econômica acabou de anunciar a extinção de um monte de agência. Tá? Hoje você joga na loteria esportiva pelo celular, quem é cliente da Caixa. Só existe ainda... A loteria? Loteria esportiva. Mas só existe a loteria hoje para quê, então? Para não fechar uma função social. Não tem motivo para ela existir. Orelhão. Compra de passagem. Então, quando você me pergunta isso, Antônio, o fato concreto é a inteligência artificial já avançou ao nível da mediocridade. Tá? Se você precisa de alguém que faça... Vou dar um exemplo interno na nossa empresa. Antigamente, quando eu tinha que fazer um contrato, como é que eu tinha que fazer? Eu tinha que me reunir com o advogado, dizer para ele, olha, eu preciso de um contrato para isso. Se vocês já fizeram uma reunião desse tipo com o advogado, é demorado, é chato, ele entende errado, ele não conhece do assunto que você está tratando. É sempre muito complexo fazer isso. Ora, nós mudamos completamente a forma de fazer. Eu converso com uma inteligência e falo, eu preciso de um contrato para isso. Ela gera o contrato para mim, o que eu faço? Pego esse contrato, mando para o advogado, falo, confere se está tudo certo, vê o que você quer acrescentar. Isso muda radicalmente. O trabalho do advogado, que era construir um contrato, passou a ser verificar detalhes, filigranas. Né? Então, esse advogado que vai verificar o contrato, ele precisa ser um pouquinho mais experiente do que um que ia fazer uma versão qualquer do contrato. Né? Então, para a média da população que trabalha com funções intelectuais, porque aí vem um outro aspecto. Qualquer um que abrir o celular vai ver aí robô andando, correndo, pulando, dançando. Mas existe uma dificuldade muito grande de se tornar, da gente produzir robôs suficientes para você ir numa cidade no interior de Minas, uma cidade de 2.000 habitantes e tropeçar com um robô na rua. Isso não vai acontecer com tanta facilidade. Mas nesse exato momento, nessa mesma cidade de 2.000 habitantes, alguém pode estar usando inteligência artificial, por exemplo, para desenvolver funções para a prefeitura, para fazer serviços, para fazer uma consultoria. Eu me lembro de uma vez que eu fui a Viçosa, e a minha filha é especialista em marketing, e a gente olhava aquelas peças de marketing, de propaganda na rua, falando, mas que agência ruim, né? Que essas agências daqui estão muito ruins. Hoje isso acabou. Você pode produzir, na menor cidade do Brasil, você pode produzir peças de marketing com a mesma qualidade de uma agência. Veja, aquela qualidade mediana. Eu não estou falando de alguém brilhante, de um marqueteiro brilhante que vai ganhar um prêmio de Cannes. Não. Eu estou falando do cara que vai fazer a propaganda do sabonete, que vai fazer a propaganda de uma lojinha ou qualquer coisa. Então, respondendo finalmente sua pergunta, Antônio, a gente tem que se preocupar com a nossa própria mediocridade. Tá? Se nós continuarmos medíocres, esse troço chamado Zé, que não é inteligência mais, ele não discute a natureza, ele vai nos superar. Tá? Existe uma enorme discussão se vão surgir outras funções, se vão surgir novas profissões, e é claro que vão surgir. Acredito. O que eu discuto muito é que o ciclo dessas novas profissões é muito curto. Olha o dilema que o mundo está. Tá? Todos os países sérios do ponto de vista de política educacional no mundo estão proibindo o uso de celular em sala de aula. E se você me perguntar, eu sou a favor de uma proibição controlada, não da proibição total. Por que eu estou falando isso? Nós estamos diante do desafio de ensinar novas profissões para as pessoas,
uma nova maneira de ver o mundo, tá? Mas a gente se vê na contingência de ter que tirar o celular da sala de aula, porque senão o aluno não aprende o básico. Quando eu falo de uma proibição controlada, eu acho que deveria haver, sei lá, um dia, tá? Ou uma matéria. Isso que eu falo, uma matéria. Para falar assim, aqui é para aprender a usar celular, mas esse aprendizado é sobretudo de natureza crítica. Eu, da minha parte, acho que muito pior do que a inteligência artificial aplicada, aquela que é usada em aplicações de saúde, geologia, medicina, engenharia, que é a inteligência aplicada no clube de permuta ou no seu estúdio, muito pior do que isso é a rede social. Essa sim está bagunçando o coreto. Eu também acho que... Essa está complicando as coisas. Um celular sem rede social, ele é ótimo. Tá? Eu acho. Verdade. Como que o nosso professor vai ensinar o aluno a usar bem uma rede social se ele não sabe usar? Se ele não sabe, é isso que eu ia falar agora. O professor não sabe usar. Então, a solução que a gente encontra é proíbe. Está buscando uma forma de revolucionar a gestão do seu negócio? Então você tem que conhecer a Sultz. Com a Sultz, você tem tudo o que você precisa dentro de uma só plataforma, desde o controle total dos seus negócios, até relatórios gerenciais e uma comunicação fluida para toda a sua equipe. Tudo isso para que você possa tomar decisões mais acertadas dentro do seu negócio. E o melhor, é super fácil de acessar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse www.sultz.com.br. Não perca tempo, venha descobrir como a Sultz pode revolucionar sua forma de trabalhar e levar a sua empresa para o próximo nível. Controle total dos seus negócios, ter relatórios gerenciais e uma comunicação fluida para toda a sua equipe. Tudo isso para que você possa tomar decisões mais acertadas dentro do seu negócio. E o melhor, é super fácil de acessar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse www.sultz.com.br. Não perca tempo, venha descobrir como a Sultz pode revolucionar sua forma de trabalhar e levar a sua empresa para o próximo nível. Não, mas como tudo na sociedade é isso, né? A gente não consegue fiscalizar um nível de álcool no sangue de um motorista, que às vezes você tomar uma cervejinha ou duas e tudo mais. Eu falo que eu não bebo, eu não... Então a solução é proibir. Aí ele vai e proíbe. Porque antes era. Isso funcionava foi um nível, depois baixou para outro. Não, agora é tolerância zero e todo mundo fica preso aí. Quando colocaram o cinto de segurança, foi isso. Tentaram ir pelo amor, né? Já que vocês não vão respeitar, toma ele multa. A questão no caso do celular é que eu pergunto isso aos educadores, é o seguinte: nós não podemos ignorar que na hora que o menino sai da escola, ele pega o celular com uma gana de uso ainda maior, porque ele ficou 4, 5 horas sem usar. Então, a gana aumenta muito. Ele vai chegar em casa e não quer sair da rede social. Eu sou a favor, volto a dizer, nós temos que ensinar ciências, literatura, português, matemática. Nós não podemos perder a nossa maneira humana de aprender. Ô, Roberto. Mas nós não estamos resolvendo o problema de ensinar a tecnologia. E aí nós estamos crescendo, fazendo crescer populações que facilmente vão ser capturadas por essa tecnologia. Eu falo mais. Você pensa... durante a história do mundo, a gente teve diversos momentos que foram momentos de grande virada. Revolução Industrial, não é? Eu contei, no estudo que eu fiz, eu contei 14 revoluções. As revoluções, aí você pega... As grandes revoluções da humanidade. Você pega a Revolução Marítima, por volta de 1500, os descobrimentos do mundo. E a primeira internet, na realidade, foi a Revolução Marítima. A internet. Sim, primeira internet, eu explico. E se você pensar bem, nessas épocas de revoluções, você vê as nações que elas foram pioneiras e passam a comandar, a dominar. Você pega, na época, Portugal, Espanha, depois vem a Inglaterra, a Evolução e assim por diante, né? Mais recentemente agora, você vê outros países que... Nós estamos diante disso nesse exato momento. Exatamente. No confronto entre a liderança unilateral dos Estados Unidos e o mundo querendo falar assim, eu não quero mais isso, eu quero multilateral.
É um confronto que vai ter que ser resolvido. Exatamente. Você pega, por exemplo, Taiwan hoje, é fábrica de chips, né? De condutores de inteligência artificial. Sim. Cara, se cai uma bomba lá hoje, o mundo para. O mundo para, exatamente. Literalmente o mundo para, vira um caos, porque domina 90%. O mundo quase parou por falta de fábrica de vacina, que dirá por falta de chip. Exatamente. E você pensa, onde que eu quero chegar? Que você vê hoje o Brasil, por exemplo, tem uma oportunidade muito grande de, cara, vamos ser inovador, vamos parar tudo aqui, em vez de retroceder, a gente avança, vamos incentivar a utilização de tecnologia, inteligência e tudo mais, e eu acho que você está falando aí de retirar isso completamente, um completo retrocesso. Certo? Você teria que regulamentar o que tem das redes sociais. O problema é que regulamentar a rede social é basicamente regulamentar poder. Essencialmente é regulamentar poder. E está muito difícil regulamentar poder. Eu não estou entrando no mérito do que é dito. Se é de esquerda, se é de direita. Eu estou entrando no mérito de que, se você tenta regulamentar esse poder, tá, existem interesses econômicos fortíssimos por trás disso. Fortíssimos. Né? Eu costumo dizer, quando eu vou falar do uso da nossa tecnologia SPEC em escolas, eu falo assim, olha, vamos ser claros, as redes sociais já conhecem seu aluno. Já. Estão cansados de conhecer. De trás para... Conhece seu professor, conhece seus diretores, conhece tudo. Nós precisamos empatar esse jogo. Né? Nós precisamos... É absurdo, ô Lúcio. Do ponto de vista de autoconhecimento, dependendo de uma... É mais ou menos como alguém que é propenso a ficar alcoólatra. Tá? De nós três aqui, se a gente for exposto fortemente a álcool, pode ser que um de nós se torne alcoólatra, que é uma propensão. A mesma coisa ocorre com a rede social. Então, nós não ensinamos o nosso jovem a como controlar essa propensão para o uso da rede social. Como usar bem a rede social. A gente mesmo não controla. A gente mesmo não tem esse controle. Tá? Eu faço um esforço diuturno de ter esse controle. Posso dizer para vocês que a minha experiência, por exemplo, com o YouTube, eu só assisto o que eu quero. Tá? E não sou santo, não. Tem hora que eu quero assistir coisa que não faz, eu quero me divertir. Tem hora que Mas naquela hora, exato. Eu falo assim, eu vou assistir por 10 minutos, tipo TikTok, Entendi. A famosa bobagem. Eu vou me dar 10 minutos de bobagem que exatamente. Piano aqui. Fora Beleza. disso, eu basicamente consumo conteúdo que me interessa. É disso que eu estou falando, da gente conseguir ensinar as nossas populações a consumir conteúdo que interessa. Só que isso é frontalmente contrário aos interesses dos líderes mundiais das redes sociais. A lógica dos algoritmos, que não foi criada por nenhuma inteligência artificial, foi posta lá por humanos, eu preciso fazer com que você consuma volume, não importa do que. Mas eu acho que numa humanidade doente, igual nós estamos, ansiosos como estamos, por exemplo, eu vi uma entrevista daquele menino, que benção, do Denzel Washington, é um ator, e a moça fala assim, você não fica muito em redes, você não tá em redes sociais. Eu falei, eu não. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que você faz, ele falou para o jornalista, a primeira coisa que você faz quando você acorda é fazer assim, ó, pegar seu telefone. Eu não. Eu levanto, faço meu café, não vejo nada. Às vezes eu ligo uma TV para ouvir uma notícia. E eu comecei a criar esse hábito, sabe, Roberto? Eu também tinha esse hábito de acordar e pegar o telefone. É a última coisa que eu faço durante a manhã. Eu faço tudo que eu preciso fazer. Eu acordo, escovo meus dentes, lavo meu rosto, vou tomar café, converso com meu filho. O que nós temos que ensinar para os nossos jovens é a ter propósito, Antônio. E aí eu volto na questão da mediocridade. Se você não tem propósito, progressivamente a inteligência artificial vai ser capaz de fazer mais coisas. Não há dúvida disso. Aliás, a inteligência artificial não, o Zé, né? O Zé. Porque a inteligência artificial, eu concordo com o Nicolés, não é inteligente nem artificial. É outra coisa que a gente pode... E aí eu uso um outro termo que é muito importante. Ela emula a inteligência humana. Parece inteligente. Quem é que, conversando com o GPT, não afirma assim, não, ela parece inteligente? E aí vem uma outra discussão de natureza filosófica. O que é importante para o dia a dia? É ser ou parecer ser? Se ela parece ser inteligente, ela é capaz de te manipular.
É isso aí. Então, discutir fundamento de que, olha, do ponto de vista neurológico, do ponto de vista biológico, é impossível copiar a inteligência humana, eu quebro essa argumentação na hora que eu falo assim, não quero copiar, eu quero fazer algo que tenha o mesmo efeito. Apenas o mesmo efeito. Não é da mesma natureza, mas tem o mesmo efeito. Deixa eu só finalizar a cadeia de pensamento que eu tava falando sobre as nações e tudo mais, sobre as revoluções, e onde que novas nações começaram a ter os domínios e tudo mais, e a gente está num momento que eu acredito que é chave no mundo, que falar que o Brasil vai ser inovador e tudo mais é complicado, né, cara? Que a gente tem um histórico tão negativo com tudo que a gente faz aqui que... mas a gente está numa oportunidade muito grande eu acho que o pessoal não tem noção da capacidade que... Você vê o Trump anunciou hoje aí, ontem uma grande 500 bilhões de dólares de iniciativa para inteligência artificial e tudo mais, mas que a gente como nação poderia estar implementando isso tudo, que mais cabeças pensantes dentro de uma tecnologia, utilizando uma tecnologia, o negócio se exponencializa de uma forma absurda. Eu ouvi um vídeo esses dias agora, com um cara super legal, o vídeo falando se tivesse uma nação em 1944, 43, durante a Segunda Guerra Mundial, com um avião F-22 Raptor, se ele ganharia a guerra ou não. Com um avião. Com um avião. Um avião. Cara, com um avião ele provou por A mais B que o avião ia fazer assim, ia reabastecer, ia conseguir jogar uma bomba aqui, ia lá, que ele já conseguia acertar os aviões da Alemanha com 20 quilômetros de distância e tudo mais, ele ganharia a guerra. E fazendo um paralelo com hoje, se a gente tivesse um computador que é um pouquinho mais avançado que o outro, uma política, alguma coisa, você domina uma situação e voltando, fazendo a relação com a sua mediocridade, cara, eu posso não ser o primeiro lá na frente, mas dominando um pouco, eu sou uma potência nuclear. E você vê o que é uma potência nuclear hoje, o que ela tem de diferente. Eu acho que a discussão toda política que está instaurada no mundo passa pela inteligência artificial, sim, e passa num sentido muito polarizado, né? Estados Unidos de um lado, a China hoje é uma potência em inteligência artificial, a Europa tenta ser, e o Brasil tem iniciativas. 2 anos atrás eu lamentava muito que não havia nem iniciativa. Tem mentes brilhantes no Brasil que poderiam liderar esse esforço, mas nós não estamos na frente nessa perspectiva. Então a gente tem que saber usar muito bem. Eu já não tinha que estar acima de ser medíocre? A gente já está numa posição boa? A gente tem capacidade para isso? Olha, a gente não está... Aí vamos falar até para o ouvinte de vocês, eu acredito que seja a maioria empresários. Tá? Qual que é a minha grande dificuldade quando eu vou vender inteligência artificial? Em 2024... 2025, não faz mais sentido ter que explicar que inteligência artificial vai dar aquele... Vou dar um exemplo, escritório de advocacia. Não precisava explicar mais. Entendeu? A gente já está naquela fase assim, amigo, você quer que desenhe? Né? E aí a pessoa vê um investimento, eu tenho que fazer um investimento inteligente, e fica postergando esse investimento, ano após ano. Às vezes um investimento de 50 mil, de 100 mil, o cara está postergando ano após ano. Eu costumo dizer que não vai vir um robô bater na porta de sua casa e falar assim, olha, Antônio, eu vim te comunicar que você está demitido do clube de permuta, eu estou assumindo as suas funções. Isso não vai acontecer assim. Nesse exato momento, uma das grandes tendências da inteligência artificial é o que pareceria uma orquestração de bots. O que é uma orquestração de bots, tá? De inteligências? É você conseguir ter uma inteligência de marketing que se orquestra com uma financeira e as duas juntas conseguem tomar decisões. Isso está nascendo. Obviamente que vai nascer com muito mais facilidade nas grandes organizações. Tá? As pequenas organizações, como é que você vai convencer? Vou dar um exemplo que eu já vivi. Tá? Como é que você vai convencer um restaurante, tá, que a inteligência artificial vai mudar de alguma forma a realidade dele?
Você não vai convencer. Até porque restaurante em particular depende muito de relacionamento humano. Restaurantes são locais essencialmente humanos, tá? Mas por trás, no back office do restaurante, tem uma miríade de coisas que você poderia estar fazendo para entender melhor seu cliente. Só que isso nunca é coisa simples, fruto da realidade brasileira também. Isso nunca vai ser posto na linha de frente. Porque na linha de frente está o financiamento que o cara precisa, o financiamento bancário, estão os encargos sociais, está toda a realidade que a gente como empresário conhece, que é muito desafiadora. Não, tá na frente o cara entrar no banheiro e ver que não tem papel higiênico, que ninguém trocou. Exatamente. Ele vai lá e troca, é um negócio... Então, assim, como que você vai falar de inteligência artificial para um cara desse? Muito difícil, né? Então, hoje, a realidade brasileira é que os bancos estão entupidos de iniciativas de inteligência artificial até o teto. Grandes corporações, uma que eu chamo a atenção de grande destaque no Brasil é a Embraer. Se não me engano, é a empresa brasileira que mais tem projetos de inteligência artificial. As companhias aéreas e vai por aí afora. Grandes corporações jurídicas, né? Gente, é impressionante eu pensar que há 3, 4 anos, talvez não dê isso tudo, eu estava discutindo com uma grande empresa se era possível usar a inteligência artificial para analisar os processos jurídicos dela. Vocês não têm ideia. Um projeto que a gente fazia, a pandemia foi em 21, né? Essencialmente 21, 20. Vai fazer 5 anos, né? Agora. Daqui um mês faz 5 anos. Até a pandemia, até o início da pandemia, um projeto, vou dar um exemplo, que analisasse bula de remédio. Vocês sabem que quando você vai no médico, o médico te receita um medicamento, existe um negócio chamado interação medicamentosa. Sim. Tá? Você acha que todo médico sabe de cabeça a interação medicamentosa? Nunca. Tá? Nunca. Frequentemente você toma um remédio que um misturado com o outro dá um terceiro que te fode com vontade. Tá? Nós fizemos um projeto 5 anos atrás para que a inteligência artificial entendesse a interação medicamentosa lendo as bulas dos remédios. Esse projeto durou 1 ano. 1 ano. Tá? Entra no GPT e fala assim... Você já faz qualquer coisa, já faz. Ele já faz. Já faz. Acabou. Completamente. Entendeu? Acabou. Essa etapa foi vencida. É aí que eu falo do avanço sobre a mediocridade. Essa é uma função que era um projeto de, sei lá, quase $500 milhão para realizar. Hoje é um projeto de centavos. E as pessoas não entenderam isso ainda. Ao nível governamental, gente, é quase jurássico. Em qualquer nível governamental, especialmente prefeituras, é quase jurássico. Coisas que você poderia resolver para o cidadão com inteligência artificial é quase jurássico. Você tem que discutir. Eu me vejo, às vezes, em situações ridículas de ter que explicar para alguém do poder público, falando assim, olha, você precisa fazer isso. Por exemplo, o apoio socioemocional a estudantes, que é um dos nossos grandes... Como que você... Em 2025, está mais do que provado que à medida que o aluno se conhece melhor, tá? Ele tem um desempenho acadêmico melhor, ele vai ter um desempenho profissional melhor. Isso está provado. Ainda tem que explicar. Ainda explicar assim, olha, por que tem que usar inteligência artificial? Porque você não consegue fazer isso à mão para 40 mil alunos, meu amigo. Vou te contar. Não dá para fazer com 40 mil, tem que usar tecnologia. Deixa eu te contar uma história, então. Um amigo meu, ele entrou em contato comigo, a gente falando de inteligência artificial, conversando sobre o assunto, e ele falou, não, então eu vou ver essa inteligência artificial aqui, vou ver se ela consegue escrever um livro para mim. Aí ele escreve um livro para mim sobre tal assunto, né? A inteligência foi lá, escreveu um livro, se você mandar, ela faz da melhor capacidade dela. Aí ele olhou, cara, não funciona, isso é uma bosta. Eu falei, não, peraí, me mostra aí o que você fez. Não, eu pedi para ela escrever um livro. Eu falei, não, você parametrizou errado. Peraí que eu vou fazer umas modificações, fiz assim, coloquei... eu sou entusiasta sobre o assunto e tenho estudado bastante sobre. Parametrizei o negócio todo, criei o prompt bem mais legal e tudo mais. Agora, tenta aí de novo. Cara, saiu um negócio 100 vezes melhor. Ele falou, cara, ficou melhor e tudo mais.
Aí ele falou, não, mas eu quero só chegar e escrever. Cara, você não vê que é aí que tá a oportunidade, não? Você saiu do medíocre, eu soube parametrizar, aprendi um pouquinho sobre. Você vai refinando, né? E refinei, porque no minuto que a inteligência artificial fazer com 0 parâmetro, cara, a oportunidade sumiu. Tem uma reflexão que a gente... E é o que você acabou de fazer. O seu projeto de 1 ano aí foi pros cocôs. Foi pros cocôs, não existe mais. Já não existe mais, porque ele já faz o que já fazia. Então você tem que dar um passo à frente. Né? Se aprendeu X, você vai aprender X mais 1. Eu tenho acompanhado... X mais 2, X mais 3 e ali você está fazendo. Um fenômeno importante. Se você olhar para a realidade americana, apesar de tudo que está sendo dito pelo novo governo, que os Estados Unidos está uma porcaria e tal, mas o desemprego nos Estados Unidos está 4%. Tá? O que quer dizer pleno emprego. Pleno emprego. Aqui no Brasil está próximo disso, 5%, se não me engano. Pleno emprego. Então a gente fica se perguntando, Antônio, assim, peraí, cadê essa inteligência artificial que vai tirar o emprego das pessoas se nós estamos em pleno emprego? Tá? Não aconteceu um fenômeno ainda, tá, que impacte, por exemplo, na minha organização, não reduziu nenhuma pessoa em marketing, por exemplo. Uhum. Mas o volume produzido muito maior. É pelo menos 10 ou 20 vezes maior. Então, assim, tem algumas antes você tinha uma limitação de output, né? De trabalho do cara. Se você já fez uma campanha com uma agência... Não, sem dúvida. Quantas vezes eu tive campanhas com a agência que a agência virava para mim e falava assim, bom, semana que vem eu te trago um briefing, daqui 2 semanas eu faço mais isso. Ou seja, era coisa de 2, 3 meses. Hoje, quando a gente pede alguma coisa ao marketing da empresa, a expectativa é de horas. Não, Roberto, exatamente. Não é mais. Olha que legal que aconteceu comigo. A gente tem uma universidade corporativo do clube, tem o nome e tudo, mas não vou falar porque a gente não lançou ainda, mas vai lançar. E aí eu tenho todos os vídeos gravados. São vídeos de palestras nossas para rede, de 1 hora, 1 hora e meia. Eu falei, as provas é o seguinte, a galera tem que assistir esse vídeo e depois responder uma prova. E aí eu vou ter uma média, enfim. Falei assim, aí cheguei para meu time e falei assim, eu quero agora as perguntas da prova. Aí um falou, não, então tá, eu vou assistir aqui e faço as perguntas. Eu olhei, assistir? Como assim? Falei, como é que Guerreiro? Ele, não, vou assistir e faço as... Só um minutinho, irmão, parou. Você vai assistir 1 hora e meia, eu tô pagando você vai ficar 1 hora e meia assistindo um vídeo pra você fazer as perguntas. Não. Ele falou, como é que eu vou fazer? Eu falei, simples, não tem legenda o vídeo? Tem. Pega a legenda e me manda. Aí ele me mandou. Aí compartilhei a tela do meu computador com eles na reunião e fui pra reunião. Subi pro Gemini. Falei, Gemini, entenda a matéria, isso aqui é uma legenda. Expliquei pra ele o que era. Isso aqui é uma legenda de uma palestra assim, assado. Eu tô fazendo isso. Não. Entenda esse conteúdo e transforme pra mim em 20 perguntas que eu vou fazer pra todos que estavam assistindo essa palestra pra ver se eles entenderam. Ainda foi ousado ainda, o motherfucker, que ele falou assim, mandou 20, falou assim, deseja mais? Então assim, é isso. Se agora, pedir 100, ele vai te dar 100. Você concorda que não dá para convencer poderes públicos em geral de que algo de fato está acontecendo? Porque a gente está em pleno emprego. Então, cara, fala, como assim? Cadê esse emprego que está desaparecendo? Cadê a inteligência artificial matando emprego? Tá? Eu acho que isso, minha sensação, tá? É uma boa sensação. Quando você me apresentou, você falou assim... Roberto, de fato, desde 2011, quando eu voltei a falar disso para o mercado, eu acertei praticamente tudo que eu falei que iria acontecer. Só errei numa coisa, aconteceu um pouco mais rápido. Tá? Agora vem uma outra questão fundamental. Acho que nós estamos como sapo na água. Tá? Aquela história do sapo, você põe ele na água fria e vai esquentando, ele não percebe a mudança de temperatura e morre. A gente não está percebendo o que vai acontecer. Vamos falar de uma necessidade de todas as empresas? Vender mais. E falando em vender mais, a Foco Marketing tem a solução ideal para o seu negócio. Além de tráfego pago e criação de conteúdo, eles acompanham todos os passos do seu funil de venda, treinam sua equipe e te proporcionam soluções tecnológicas que englobam todo o processo comercial da sua empresa. São mais de 250 marcas atendidas no franchise nacional. Você quer saber mais? Entre em contato agora com a Foco através do QR Code que está na sua tela e informe o código podcast para que você possa ter condições especiais para ajudar o seu negócio a vender mais. Agora, acho que é fundamental também
eu não quero ser aqui, embora eu tenha uma visão muito filosófica sobre essa questão, qual que é a saída para isso? Que essa é a pergunta que decorre daí. Qual que é a saída? O que eu acho? Você não quer ser o mensageiro do caos, né? Igual de fato, mais do que não quer ser profeta do apocalipse. Eu não sou, porque eu vejo uma saída. Quando o pessoal fala, né, de todos os conflitos que nós estamos vendo no mundo, eu falo, a minha saída é simples. Se nós, como humanos, não preservarmos a maior característica que nós temos como humanos, o que nos torna humanos, tá? Eu vou explicar qual é essa característica, nós já perdemos o jogo. Tá? E essa característica é justamente cuidar do outro. Entendeu? Essa característica é cuidar do outro. Então, eu vejo o dilema, por exemplo, de esquerda e direita. Que futuro. Tá? Ô, Antônio, eu vou te dar um abraço. Tô com medo. Eu tô com medo. Vou te dar um abraço bem apertado. Quando eu ouço o Roberto falando isso, e a minha visão, ela é totalmente. Eu concordo com tudo que o Roberto está falando, e ao mesmo tempo eu vejo que estão fazendo tudo ao contrário. Mas, que não há uma aproximação afetiva, hoje há um distanciamento. A minha expectativa, mais do que a esperança, é de que não há saída. Apesar de parecer que estão. É isso que eu ia falar agora, não tem saída. Em algum momento alguém vai parar e falar assim. Eu gosto muito de um filme, não sei se vocês já assistiram. Eu não quero assistir mais nada, eu quero ir pro meio do mato agora. Um filme muito antigo chamado Jogos de Guerra. Você já assistiu esse filme? Não. É um filme, que já. O enredo basicamente um computador que foi programado por um grande cientista, tá? Ele assume o controle do jogo, tá? Era jogos de guerra, né? E ele começa a armar tudo e vai disparar a guerra, tá? E no final do filme, eu vou dar o spoiler, porque senão eu não consigo concluir meu raciocínio. O final do filme é muito interessante, porque eles finalmente acham lá o cientista que tinha ido para o meio do mato, para não sei aonde, e ele volta. Basicamente, o que ele consegue é convencer a inteligência de que a única vitória possível para aquele jogo era o empate. É assim que o filme termina. O computador vira para ele e fala: estranho esse jogo que você projetou, o único jeito de ganhar é empatando. Porque ele convence o computador que se ele disparasse a guerra, ele ia ser destruído. Então, no final da história, eu acho que todos nós sabemos disso. Genial. Todos nós sabemos disso. Que legal. É isso mesmo. E as forças políticas, a esquerda e a direita, sabem disso. Tá? Só que a gente está dando tempo ao tempo. Não, ainda não é a hora. Já foi, né? O tempo está passando. Se nós... Vocês conhecem o paradoxo do CLIPS? Sobre inteligência artificial, já ouviram falar disso? Não. Já. Se você instruir uma inteligência artificial com a seguinte orientação: eu quero que você imagine que eu sou um fabricante de clipes. Eu quero que você produza clipes, tá? Entendido dessa maneira, o comando ele vai destruir a humanidade. Porque a única diretiva que ele tem é produzir clipes. Então, qualquer recurso, ele vai sequestrar a energia toda, se for uma inteligência... Nós estamos falando da superinteligência. Tá? O propósito dele é fazer clipes. Ora, tira o clipes e fala assim: e se eu instruir essa superinteligência a preservar o mundo? A primeira coisa que ele tem que fazer é destruir o ser humano. Porque nós estamos destruindo o planeta. Não me venha com a conversa de que os apologistas lá, o Drill Baby Drill, né, do Donald Trump, que ele não sabe que isso é chupar o último caldo da laranja. Ele sabe disso. A questão é: eu vou chupar o último caldo da laranja. Todos nós sabemos que estamos destruindo o planeta, que não é possível esse modelo de exploração do planeta e de exploração mútua do ser humano que está instaurado. Isso não funciona. O planeta vai ficar aqui. Não, ele só não vai ser habitável. A guerra mais longa que teve no planeta. Ele só não vai ser habitável, Roberto. Vai ser habitável. Mas exatamente. O planeta vai estar aqui, a gente não vai destruir esse planeta. Mas a inteligência terá feito a coisa certa. Então, eu não acredito nisso. Eu acredito que em algum momento as pessoas vão chegar e falar: pera aí um pouquinho, vamos entender aqui que não dá para radicalizar nem para um lado, nem para o outro. Porque vai dar ruim. Vai dar ruim para todo mundo. Tá? A guerra mais longa que teve no planeta, que eu saiba, é a Guerra dos 100 Anos, que também não durou 100 anos. Se não me engano, durou até mais do que 100 anos, mas com várias interrupções, né? O fato concreto é: tem alguma guerra que nunca acabou? E por que as guerras acabam? Porque em algum momento ocorre uma exaustão. A Segunda Guerra Mundial, ainda que fosse para a vitória de Hitler, ela teria que acabar por exaustão.
O mundo não consegue operar em guerra. Nós não somos... Quando eu falo de cuidar um do outro, nós não somos nós somos feitos para viver em grupo. O que nos diferencia de todas as outras espécies é a nossa capacidade de, em grupo, construir algo novo. Percebe isso? Aí vão falar, não, os macacos também vivem em grupo. Eles vivem em grupo, mas se você puser os macacos 50 anos atrás, 1000 anos atrás, ou agora, eles iam estar segurando o martelo até agora. Do mesmo jeito. Né? Mas nós, em grupo, nós vamos falar assim, pô, nós estamos passando frio. Como é que nós podemos passar menos frio? Tá? Aí a desgraça começa quando fala assim, não, eu vou ficar quentinho, você vai ficar frio. Isso. Esse desequilíbrio, eu sou engenheiro térmico, lembra? Esse desequilíbrio não funciona. Na engenharia térmica, fala, olha, a natureza tende ao equilíbrio. Princípio da entropia, né? Hein? Exatamente. E tudo vai buscar o equilíbrio. Vai buscar o equilíbrio. Então não adianta. Tem... Por razões físicas. Os homens mais ricos do Brasil são mais ricos do que os 100 milhões de brasileiros. Amigo, isso não funciona. Mas vai continuar. Você está sendo utopista, né? A minha visão é, isso não vai prestar. Isso não vai prestar. Tem uma frase pisada pra caramba que fala: quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Tá? A Revolução Francesa e todas as grandes revoluções do mundo ocorrem quando as populações se tornam maioria para dizer assim: eu não topo mais esse jogo. Isso aconteceu no fascismo italiano, isso aconteceu na Alemanha, isso aconteceu na Inglaterra. No Brasil, isso aconteceu na Inglaterra, na África. Em algum momento as populações chegam e falam: chega. Já deu. Chega. Então, eu tenho esperanças. Tá? Só que agora, Lúcio, e aí você fala muito bem, tem outra pessoa na sala. É o Zé. É a inteligência artificial. Nós nunca tivemos essa realidade. O Zé nunca estava na sala. Ele nunca estava. Não tinha verdade. Quem competisse com a nossa inteligência. De novo, respeitando o Miguel Nicoleles. Não é que a inteligência artificial, como dita, seja inteligência artificial, mas ela parece ser, ela age como se fosse e produz efeitos como se fosse. E se ela parece ser e produz efeitos como se fosse, o resultado é que agora ela pode chegar e falar assim: olha, não estou gostando dessa toada. Não vai funcionar desse jeito. Se a gente continuar assim, não vai ter ninguém na sala com o Zé. Não vai ter ninguém na sala com o Zé. Vai chegar uma hora. A própria inteligência artificial vai chegar uma hora que a gente que coisa louca. Mas vai chegar uma hora que a gente não vai ter opção de desligar Não, mas só que ela já vai ter essa percepção que o seguinte: não, eu vou me desligar. Porque senão eu vou acabar com tudo, eu vou acabar comigo. Não, isso que é o caso do filme. O que ele tá falando é que a gente vai chegar numa hora que a gente não vai ter a opção de desligar o switch da luz. Não vai ter opção. Porque ele já tá na sua frente. Fala: ô fulano, você não consegue desligar mais não. Se você pensar numa cidade como tal, né? Eu estou falando de automação de cidades, a solução é paradoxal. Para melhorar, por exemplo, uma cidade como Belo Horizonte, você precisa integrar os sistemas e colocar inteligência artificial, porque não dá para ficar um caboclinho lá, fecha o sinal da rua tal e abre da rua tal. Isso tem que acontecer integrado com as redes de telefonia para saber onde os celulares estão se deslocando e tal. Só na hora que você põe isso tudo dentro de um sistema, ou você tem a chave para desligar o sistema inteiro, e detalhe, se você desligar o sistema inteiro é o caos. É o caos, isso, o caos está estabelecido. E pode chegar um momento que você fala assim: perdi o controle, o sistema está funcionando. Sozinho. E ele resolveu. E eu não consigo desligar ele. Fechar todos os sinais. Olha, eu não quero que ninguém ande. Porque andar entendeu? É tão que óbvio. Coisa louca. Me parece tão óbvio. Tão óbvio. Que não resta. Está acontecendo um encontro em Davos lá. Acho que os líderes mundiais têm que chegar e falar assim: amigo, isso não vai prestar. Isso que você está tentando não vai prestar. Vamos mudar o jogo. Se não acontecer, gente, game over. Mas Roberto, vai acontecer quando a água bater no pessoa. Mas aí pode ser tarde demais. Mas aí ótimo, cara, mas desde quando você não... Desde quando a humanidade não reagiu só quando a água bateu? De tudo que o Roberto falou, ele começou falando o seguinte: lembra o cientista do filme? Lembro. Das máquinas? Onde é que ele estava? Sim. Onde que estava o cientista? Frequentemente na ficção científica. É isso. O cara que cria. Onde que ele estava, esse motherfucker? No meio da floresta, sem conexão com nada no mundo. Ele por que eles foram achar ele?
Por quê? Porque precisava dele para resolver o problema da marca. Porque a água bateu no... A água bateu. Sim, mas o que eu tô dizendo assim, mas o cara que cria... Mas é isso que eu tô te falando, o cara que cria... E aí é uma coisa que a gente tem que falar aqui, não sei qual que é a sua empatia por ele ou não, com o Elon Musk, mas o Elon Musk foi o primeiro a falar. Falou assim, desliguem isso agora, não tá na hora, isso é um problema. Eu vou te responder sobre a empatia. O problema é que não se pode acreditar no que o Elon Musk falou. Porque a gente não sabe se ele fumou maconha de falar, mas... Ele foi uma das pessoas que falou sobre o problema da inteligência artificial, mas de repente ele muda tudo isso faz exatamente o contrário. Não vem falar do meu ídolo não, viu? Aliás, nós estamos no estúdio Musk. Estúdio Musk. Gente, não é sobre o que ele... Não, mas ele cara, um cara visionário e tudo mais, mas como todo mundo fala merda. Como o Steve Jobs. Pô, tem uns que falam merda, mas não tem, vai. O problema é você fazer o que você pratica. Isso aí. Tá? Por que o carro a gasolina voltou a ser a estrela da festa para os americanos? Porque o jogo está sendo perdido. Isso aí. A minha filha comprou um carro elétrico e quando ela foi comprar eu discordei até, achei que não era o momento, mas você sabe, no último ano houve uma campanha enorme falando assim, carro elétrico não vai funcionar, não vai funcionar, não vai funcionar. Quando a turma tá falando isso, é bom ser contra, você né, conhece cara? a história do Senta que o Leão é manso? É isso aí. Né? Do circo. É isso aí. O cidadão tá lá preso no puleiro, o leão fugiu, ele tem que gritar, a gente senta que o leão é manso, porque senão ele não sai do lugar. Exato. Né? Então tá complicado sobre esse aspecto. Eu sento que o leão é manso. O leão não é manso. Não, o leão não é manso. Tá? Mas eu queria reiterar isso. Não é que eu seja otimista, não é isso. Mas também não é. Não é a melhor das mensagens. Eu tenho muito mais esperança que otimismo de que as pessoas se deem conta de que esse caminho não é uma solução. Mas a gente tem que lembrar que a gente vive num mundo desigual e nem todo mundo tem capacidade e foi construído numa base intelectual, crítica para poder buscar essa informação. Roberto, eu acho que o dano maior é nisso. O problema é que nós estamos numa pirâmide. Esse para mim é o problema principal. Nos ouve aqui, a história o problema, de novo uma piada, né? Aquela história dos dois correndo na savana e o cara corre, o leão atrás, corre, e o outro fala, não, eu só preciso correr mais do que você, eu não preciso correr mais do que o leão, não. Né? Esse é o grande problema. Nós estamos numa pirâmide. O que eu acabei de falar, cara. O Brasil, por exemplo, como o Brasil, a gente não precisa estar na frente da Coreia do Sul, do caralho, não. A gente tem que estar na frente, cara, senão a gente vai ficar para trás. Exatamente. Né? Você vai virar comida de leão. E a gente tem, obviamente, quando a gente fala do Brasil como um grande produtor de alimento, esse é um grande trunfo. Como detentor da maior reserva de água doce do mundo, esse é outro grande trunfo. Nós temos que usar isso com inteligência. Entendeu? Mas nós temos que usar com uma inteligência, na minha visão, cooperativa. Falando assim, olha, faz o seguinte, você fica aí com a inteligência artificial, mas o celeiro do mundo sou eu. Isso. A água é minha. Isso, então me entrega aqui o que você está fazendo, eu te entrego aqui também. Justa, isso aí, isso aí, concordo. Eu não acredito numa palavra do que foi dito. Eu ouvi um analista político dizer ontem o seguinte, as bravatas do governo americano, e é bom que se diga que não é só desse governo, tá? Esse apenas é um pouco mais elaborado, mas é um sinal de fraqueza, na minha opinião. Quando você começa a ter que gritar, se você sair para ir aqui na Savassi, aqui na rua, e começar a gritar, meu estúdio é o maior estúdio do mundo, de duas uma. Ou você é o maior estúdio do mundo, o nego vai falar assim, esse cara tá quebrando. Entendeu? Aqui, ou você é e prova que ou você tá quebrando. Então, a próxima parte do jogo é prova, para usar as palavras usadas ontem. Todos precisam de nós. Não foi isso que foi dito pelo presidente americano? Então, prova. É isso. Porque se isso não for verdade, meu amigo, é o fim. Acabou o jogo para você. Tá? Só que eu tô com o Lúcio nisso. Tá? 4 anos furando, 4 anos produzindo carro a combustão, etc. Será que daqui a 4 anos vai dar jeito? Eu sinceramente, o relógio já terá virado. Sinceramente acho que só faz parte da narrativa dele para conquistar o objetivo fim daquilo que ele quer, e ele não quer o carro a combustão, minha opinião. Mas é uma manobra política, assim como a Groenlândia é uma manobra política. Ele falar que vai invadir. De manobras políticas. Não tem jeito, mas aí é o lance dele. Só tem um jeito de não viver assim. Todo mundo fala não pra ele a partir de agora, sabendo que é uma manobra política, mas isso não vai acontecer.
Por causa do poder que ele tem. Mas deixa eu só dar uma dica pra quem tá em casa, por causa do tempo. Porque vocês estavam falando, e eu comecei a assistir na Apple TV. Eu assino a Apple. Vocês assinam a Apple TV? Apple não. Cara, é fantástico. Mas eu sei. Eu entrei. Eu já assinei. Entrei 2 semanas atrás pra fazer os 3 meses de graça. Eu comprei com 1 semana. Cara, é muito. Só filme bom que eu não sabia existir. E aí eu comprei por causa de um documentário. Desculpa, por uma série que eu queria ver. E aí. Eu não acabei de ver, eu tô no 6º episódio ainda da primeira temporada, chama Extrapolations. É um futuro inquietante. Cara, é muito, isso tudo que a gente falou aqui, Roberto. Assista. Chega em casa, baixa o aplicativo na sua TV, vai lá pros 3 meses de graça, assista. Cara, você vai amar aquilo. Extrapolation. Extrapolation. Cara, é muito legal. Por quê? Ele coloca todo o problema do mundo em cima do problema climático. Ok? Pra você ter uma ideia, eu tô no episódio que Miami tá quase engolida. Saca? Que vai acontecer. Que vai acontecer. Tá quase toda engolida, 2046. Ela tá quase toda submersa ali, Miami Beach. Sabe? E aí, e a inteligência artificial muito em cima de tudo. Então, por exemplo, eles estavam... ajudando a resolver do tipo... A narrativa é o seguinte, é um templo... É um templo religioso, e aí eles estão utilizando da inteligência artificial para estudar qual o melhor ponto de Miami para transferir esse templo, para que ele não continue indo lá, e quanto tempo ele vai ter, enfim, tudo. Mas tudo é inteligência artificial. Mas, inteligência artificial num nível muito avançado, porém, ela já não consegue mais salvar o que o humano fez de desgraça nesse país, entendeu? Vou assistir. É muito legal. Ou seja, se a gente tivesse bom senso agora, saía mais barato. É isso que eu ia falar agora. Se a gente começasse a ter uma correção agora... Sempre foi. Sempre foi tudo. Né? Tudo, eu tô falando, eu falo mais uma vez. Pra tudo. Quando a água bater no pescoço e você estiver afogando, que vai resolver. Você vai lá... Às vezes é tarde demais. Não, mas você vai lá em Los Angeles, cara. Eu morei nos Estados Unidos 15 anos, eu falo... Cara, tudo é de madeira, que se pegar fogo. Ou seja, você já sabia. Eu sempre 15 pensava, anos cara, atrás. lá no Brasil eu falo, cara, será que eu vou levar construir casa de madeira no Brasil, que deve ser legal que os americanos fazem? Não. Eu fico pensando, mas cara, se tem que pegar fogo, como é que faz? Não para, né? Não para. E pega fogo? Não, a madeira é antifogo o caralho. E antifogo. Mas entendeu? Aí faz o que aconteceu. Aí a água bateu no queixinho. No queixinho. Olha lá, pô, não tem água, não tem dinheiro pra pagar bombeiro. Cara, aí o negócio muda, aí tem a revolução. Agora, eu acho que o grande desafio para nós que somos empresários, gente, é conseguir discutir isso na perspectiva das nossas empresas, ou pelo menos do nosso ecossistema. Isso, local. O que nós podemos fazer? Para melhorar o local. Isso, concordo. Eu vou te dar a resposta, então. Eu vou te dar a resposta e falo com o pessoal de casa pra gente terminar, finalizar, e vamos ver se vocês concordam comigo. Tá? Eu já de antemão já falo que não. Tá? Eu tô falando, como eu tava falando com você, Roberto, vou fechar o vidro aqui, eu tava conversando com você. Não é mais assim, nós também. Cara, sabe qual que é o maior desafio que a gente tem? Que eu ensino pra minha filha todos os dias. Filha, seja curiosa. Vai atrás. Não pegue uma informação. Não aceita aquela informação. Não aceita, isso, cara, vai seja atrás. Crítica, é isso. Vai lá, estuda. Porque se tem um negócio que todos os seres humanos são iguais, cara, a quantidade de neurônio que você tem, que você análise, tem, é tudo a mesma coisa. Análise, concordo com você, Lúcio. É isso. Aumenta 5% pra cá, 5% pra cá e tudo mais. É ser crítica. Vai atrás, vai aprender. Cara, Lúcio, eu aprendi isso na faculdade. Se você vai 1% ao dia, vai aumentando, vai desenvolvendo ali, você pega a inteligência artificial hoje, igual a gente fala, cara, você exponencializa, cara. Eu perco o sono com esse negócio. Cara, minha mente é acelerada, eu vou... Seja curioso. Ensine isso pra sua mãe, pro seu pai, pro seu filho, pro seu amigo, pro seu colaborador, pra quem que tá do seu lado, pra alguém que tá na rua, pro cara que você conversa, sei lá, um Uber, um táxi, tudo. Cara, seja curioso, porque isso é uma grande barreira, que a maioria não é. Verdade, Lúcio. Verdade. A maioria não é. Razão. É isso mesmo. Muito bom, papo. Roberto, vou te falar um negócio. Eu tenho por hábito não assistir os episódios do podcast.
Eu não gosto de me ver no negócio. Até porque você não é a pessoa mais bonita. Não é a pessoa mais agradável de se ver na televisão. Mas esse eu vou fazer questão de ver e rever, porque o que a gente falou aqui hoje não é técnico, tá? Mas tá cheio de aviso aqui. Tem. Eu acho que tá cheio de comunicado aqui que a pessoa pode absorver, pensar e ver se ela vai mudar de vida ou se ela vai querer ser o cientista que vai pro meio da floresta. Sem dúvida. São as opções que nós temos. E são opções, isso é uma escolha. Eu brinco muito com o Léo, meu irmão. Quando a gente tá naquele nível de paulada, que eu olho pra ele e falo assim, Suíça, né? É uma brincadeira que a gente faz numa casinha, no meio da montanha, só tem a casinha. Tipo assim, vamos pra lá, não conecta nada, vamos desligar do mundo e vamos pensar o que tem que fazer. O mundo, com a velocidade que tá indo, não consigo imaginar como é que vai ser o futuro do meu filho. Mas que eu acho que não vai ser um negócio dos 10 mais bonito igual foi o meu. Acho que não. Então, assim. Cara, pode não ser, mas incentiva ele pra ser. Não. Pra estar dos 75% pra cima. É lógico, ele tem que estar pra cima. Mas eu falo, mas que é preocupante. A gente vive numa sociedade em que o sentimento mais comum é esse medo do amanhã. Do amanhã. E o amanhã tá ficando cada vez mais próximo, né? É isso que o Lúcio falou. O amanhã, pelo menos quando eu me formei, por exemplo, em engenharia, o amanhã podia ser medido em 40 anos. Amanhã, para nós, era velhice. Agora, para um aluno, um cara que forma engenharia hoje, o amanhã pode ser semana que vem. Semana que vem. Entendeu? Porque não importa o que ele faça, está tudo em risco. Está tudo em risco. Quando você pensa que uma tecnologia como a Kodak, que era uma gigante, quebrou, quem é que pode falar assim, eu trabalho na empresa tal... E vou aposentar nela. Estou seguro. Ninguém está seguro. Mas tem um jeito da gente ficar seguro. Eu insisto, tá? Cuidando uns dos outros. Isso aí. Se nós pensarmos assim, peraí, não se trata de direita ou esquerda. Tá? Se trata do seguinte... e nós temos todas as condições para isso, gente. O Brasil está em declínio demográfico. Isso significa que nós já começamos a descer a perna da curva, então dá para planejar. Nós não temos que cuidar de cada vez mais gente, nós temos que cuidar de cada vez menos gente. Isso aí. Talvez as pessoas fiquem mais, mas o número estagnou, ok. Então vamos planejar esse cuidado. Esse cuidado eu não entro, você morou 15 anos nos Estados Unidos, não entra na minha cabeça, eu não consigo entender, já fui muitas vezes lá, como que alguém sobrevive sem um sistema de saúde. Igual o nosso. Se o cara tiver um piripaque, igual o nosso. Ou ele tá quebrado ou ele tá morto. Ele tá quebrado. As duas escolhas. Tá quebrado. A gente teve um episódio passado, que você não estava aqui, com o Fernando Assunção, que ele tem a dono da Mais 60. Cara, a gente discutiu bastante, cara. Eu não tenho a resposta, não, cara. Quem que vai cuidar de você? Como? Quanto que vai custar? Não tem quem, não tem quem pague. Por experiência própria. Não tem, não. Por experiência própria, você sabe, né? Lá em casa, né? Mamãe. É caro. Cara, mas antes. E vou falar o seguinte, velho. Antes você tinha 6 filhos, agora você passou para 4, 2, hoje não só isso, mas cuidar da gente gente na velhice vai ser muito caro. A menos que todos cuidem de todos. É isso. A menos que seja algo em grupo. Menos que todos cuidem de todos. Não individual, mas então, algo coletivo. Assim, se não é por convicção política, que seja pelo menos por inteligência. Boa. Ô, Roberto, obrigado por você ter vindo aqui, cara. Se deixar, a gente fica aqui 3 horas. Eu quero chamar o Roberto de novo depois. Vamos chamar. Eu quero chamar o Roberto no final do ano pra gente falar até pra gente fazer um por ano? Até pra gente fazer ver o avanço da tecnologia. Acho que um por ano... Não, esse ano nós vamos fazer um negócio diferente aqui. Nós vamos fazer um episódio no final do ano que vai ser naquele estúdio maior, ao vivo, e aí nós vamos chamar 5 caras que participaram e nós vamos bater papo umas 4 horas. Bora. Comendo e bebendo. Eu não bebo, mas eu bebo Coca-Cola. Mas vamos fazer isso, Roberto. Obrigado. Você, como sempre, muito, conversar com você é enriquecedor. Embora preocupante, mas muito divertido. E para você que tá em casa, compartilha isso, gente. Passa para seus amigos, passa para sua avó, manda no grupo da WhatsApp da sua tia, manda porque TikTok é importante. TikTok é importante, porque na verdade é o seguinte, a gente tenta levar sempre tudo com muita leveza.
mas tem coisa que a gente tem que parar e depois de assistir um episódio desse, a gente tem que continuar a nossa pesquisa. Então continua pesquisando, continua se formando e continua colocando na sua cabeça que cada vez mais você vai precisar de gente e não de computador. Um beijo. Obrigado, Roberto. Tchau, valeu, um abraço, obrigado. Valeu. Até mais. Obrigado. Tchau. Eu vou mesmo. Muito bem.